O nome da nossa próxima sinopse é Spirit, eu nunca sei se é Spirit ou é Spirit, eu acho que é Spirit. Spirit Pets, né? Os mascotes espirituais. Eu gosto do nome em português. Particularmente eu gosto do nome em português. A autora já deixa claro aqui que é um one shot essa história. E aí ela diz que tentou fazer algo diferentão da maioria das histórias em quadrinhos. Vamos tentar ver isso e aí ver se a gente consegue sugerir alguma coisa para tornar isso diferentão, apesar de que, enfim, eu vou chegar lá. Vamos ler aqui primeiro. Eve Thornfield, uma jovem com uma cicatriz misteriosa e um mascote espiritual de baixo nível, é perseguida pela Aurora Negra. Ela conhece um homem que revela a verdade sobre a organização e treina seu mascote. Descobre-se que ele foi o responsável pela cicatriz, um assassino de mascotes. Após uma luta, Eve se une a Aurora Negra para impedir mais mortes. Aqui a gente teve realmente tipo um apanhado geral ali do que aconteceria na história, só que de maneira bem rápida e resumida. A autora falou que realmente por ser um one shot não iria conseguir explorar muito o universo e tal, nem os personagens, né? Aqui eu acho que não precisa explorar muito mesmo, né? A história parece simples ali, mas tem alguns pontos que a gente precisa manter para que a história fique coesa e que ela tenha ali os momentos, por exemplo, tem ali uma grande revelação. Para que isso seja uma grande revelação, a gente precisa construir esse mistério e tal, então essa apresentação de uma maneira que a revelação seja um tanto impactante, né? Ok, quanto menor a quantidade de páginas, menos impacto isso vai ter. Quanto mais tempo você estender um mistério, geralmente mais impacto vai ter a revelação daquele mistério. Então, enfim, tem lá suas limitações, mas eu não sei exatamente o que aqui a autora queria que fosse algo, nas palavras dela, diferentão da maioria das histórias em quadrinhos. Pra mim parece uma história bem padrão, no sentido de ela é uma personagem que não tem uma memória sobre um acontecimento da vida dela. Ela acredita confiar em alguma coisa, né? Então ela acredita que ela sabe quem são os seus aliados e seus inimigos, e a gente vai ter uma reviravolta onde os aliados são os inimigos são os aliados. Não sei se talvez a autora pode não ter tido contato ainda com muitas histórias que tem essa mesma mecânica. Particularmente eu gosto demais quando tem essa mecânica assim bem trabalhada, de um personagem, ele tem ali uma certa motivação e ele acredita naquela motivação que ele tem até ele ser apresentado com novas evidências que vai mudar completamente a perspectiva dele, entendendo que na verdade ele estava sendo o vilão ali ou algo assim. Então, o que talvez eu faria aqui para vamos lá, em etapas. Primeiro, para tentar diminuir um pouco a quantidade de páginas, talvez eu não faria ela conhecer um homem que revela a verdade sobre a organização, treina o mascote dela, etc. Porque ela conhecer ele, ter que passar por todas essas etapas ali nesse one shot, faz com que a gente estenda o número de páginas e faz com que a gente não tenha essa relação de confiança que talvez fosse necessária para a gente poder quebrar essa confiança depois. Então talvez já começaria com os dois meio que juntos. Ela já conheceu ele há algum tempo, a gente pode contar que ele salvou ela, resgatou ela dessa organização ali, e aí ensinou ela estava meio que enfrentando a organização e tal, então tipo, ela já estava seguindo esse rumo ali junto com ele. Esse já é o status quo da história, a ponto de que conforme ela vai enfrentando a organização, aí ela descobre que na verdade esse cara estava matando mascotes, que a cicatriz que ela tem é por conta dele mesmo. Ela não lembra daquilo, como que aconteceu aquilo, mas ele foi tentar matar o mascote dela, só que aí, sei lá, acontece alguma coisa, não sei, fiquei imaginando uma coisa meio Harry Potter, tipo, ele não conseguiu matar ela e aí viu o potencial nela, e agora ele quer ela pro lado dele, né? E aí tem o lance da cicatriz que fica parecido com o Harry Potter. Mas, tipo, imaginei alguma coisa mais ou menos assim, algo que justifique por que ele trouxe ela pro lado dele e não simplesmente matou ela ou matou o mascote dela, como ele fez com os outros. E por que ele treinou o mascote dela se ele é um assassino de mascotes. Aí aquele lance, a gente precisa trabalhar dois personagens aqui na história e só dois personagens nessa história. A gente precisa entender quem é a Eve, de onde ela veio, aí por isso que eu falei, se ela já tiver com esse cara, se já tiver uma relação com ele, já tiver algo assim, a gente já mata um pouco essa parte e pode focar mais nas motivações dela, no porquê que ela acha que a Aurora Negra é uma organização maligna e ela enfrenta a Aurora Negra, porque que ela gosta dos mascotes, qual que é a relação dela com essa questão dos mascotes, etc. O porquê que esse cara mata mascote, tem que ter um motivo, não pode ser só porque ele é mau e porque ele não gosta de filhotinhos. Então, criar isso e o porquê que ele
preferiu ter ela do lado dele do que simplesmente matar, ainda mais se o mascote dela é de baixo nível. Vai ver, sei lá, vou inventar uma coisa aqui. Vai ver, ele descobre que esse mascote que tava com ela não é necessariamente um mascote de baixo nível, mas sei lá, aquele lance. Tinha uma fênix, olha eu pegando Harry Potter de novo. Tinha uma fênix e era um mascote mega raro, essa fênix, não sei o que, muito forte, algo assim. Só que essa fênix morreu e aí nasceu esse mascotezinho. O cara ficou mega ferido nessa batalha ou algo assim. E aí nasceu esse mascote que é tipo uma galinha, um periquito, um bichinho, um passarinho ali sem memória, sem nada do tipo, mas ele sabe que esse bicho vai crescer, vai virar uma fênix, então se ele colocar essa fênix do lado dele, a serviço dele, só que, sei lá, vamos supor que os mascotes têm alguma ligação ali quase que espiritual com o seu dono, essa fênix era dessa menina ou da mãe dessa menina e protegeu essa menina, enfim, tô inventando aqui pra gente poder compor essa história. E aí, ele precisou manter essa garota do lado porque a Fênix ia obedecer a ela. Se a garota obedecesse a ele, logo, quando esse mascote crescesse, ia virar essa Fênix poderosa e ele ia poder ter controle dessa Fênix poderosa através da garota. Então seria esse o paralelo do plano do nosso vilão. E aí usar o poder dessa Fênix para enfrentar a Aurora Negra. Aí a garota vai seguindo nisso, vai seguindo as missões que ele tá falando, por enquanto com seu periquito que ainda não virou uma Fênix, que a gente só vai descobrir lá na frente sobre isso. Ela vai enfrentando e aí ela descobre, sei lá, nos registros da Aurora Negra, em várias coisas assim, de que ele, na verdade, é o tal do assassino de mascotes. Ele já matou vários outros mascotes. A Aurora Negra tá atrás dele por causa disso. E aí ela percebe que ela tá do lado errado, é quando ela se volta contra ele, enfrenta ele. Aí sim a gente tem revelações, etc, todas essas coisas. Talvez ele possa quase derrotar ela. Aí a Fênix vai se voltar contra ele, aí o bichinho pode evoluir pra Fênix ou algo assim, e derrotar ele. E aí ela se juntar à Aurora Negra pra proteger os mascotes, entendendo que o que ela fez é errado. Ela pode, sei lá, ir como se fosse se entregar, como se ela fosse uma criminosa, leva ele também pra ser entregue, só que aí por ela ter levado ele, por conta de tudo que aconteceu, eles entendem tudo que aconteceu, e aí eles recrutam ela e prendem ele. E aí, beleza, a gente tem um ciclo completo que poderia, inclusive, ser uma espécie de premissa para uma outra história maior, onde iria contar as aventuras dela na Aurora Negra, salvando outros mascotes, porque pelo que eu entendi, a autora tem vontade de explorar mais esse universo e personagens, etc. Outra coisa que dá pra fazer essa é a história de como, sei lá, essa mulher a Eve entrou na Aurora Negra, e depois você quer fazer uma outra história de outra pessoa sendo recrutada na Aurora Negra, e aí de repente a Eve já virou tipo uma treinadora lá dentro, já subiu no escalão e tal, e aí você tem a história dela separado. Eu acho bem legal essas histórias separadas compondo ali um universo, onde um personagem ele participa de uma outra história, só que em momentos diferentes da vida. Então aqui a gente tem a origem dela entrando na organização, na Aurora Negra. Numa outra história a gente vai ter uma onde já se passou bastante tempo, então ela já está em alto escalão treinando novos recrutas da Aurora Negra e por aí vai. Se é um universo que você quer expandir, você quer envolver, aí vai depender se vai ser com o mesmo personagem, se vai ser com outros personagens, etc. Eu acho que dá para ser trabalhado, e dá para ser trabalhado em histórias relativamente curtas. Aqui eu acho que um one shot de 40 páginas a gente conseguiria trabalhar esse plot twist bem de fazer o leitor também confiar aqui no cara que treina ela e etc. Para que a gente possa, quando for revelado o que não a gente possa também ter uma surpresa junto com a personagem. Ela pode passar por uma negação, a gente pode sentir a negação dela por mais tempo e tal, até ela realmente aceitar quem ele é e o que ele é, e aí decidir enfrentar ele e tal. Acho que dá para fazer algo assim, dá pra fazer muito maneiro. Como eu disse, eu não sei muito da parte uma história diferentona dos outros quadrinhos. Mesma história que eu descrevi aqui, é uma história bem padrão, mas que não é por ser padrão que significa que é uma história ruim, né? Então, essa parte exatamente, não sei exatamente o que a autora está se referindo, mas eu diria para não se pegar muito nisso. Na maior parte das vezes, quando a gente pensa que está fazendo algo diferente, a gente está fazendo algo mais comum do que a gente imagina, porque já a gente tem mais de 2.000 anos de história escrita. Nesse tempo a gente tem bilhões, trilhões de livros de histórias publicadas, pensadas, etc. Então, hoje eu acho que é praticamente impossível fazer algo diferente de tudo que já foi feito. Sempre vai ter alguma referência, sempre vai ter algo parecido com alguma coisa e tal. Então, eu não me pegaria muito e prenderia muito a quero fazer algo diferente, mas sim quero fazer algo bom. Eu acho que focar na qualidade é mais importante do que focar numa suposta inovação, porque às vezes você fala,
Nossa, fiz algo diferente aqui de tudo que eu vi. Só que, na verdade, às vezes você só não viu aquilo que era parecido com aquilo que você fez. Porque, como eu disse, já tem coisa demais sendo feita, e que já foi feita e que vai ser feita. E mesmo se nunca ninguém tiver feito algo parecido com a história que você está fazendo agora, existe a possibilidade real de outra pessoa em outro lugar estar tendo a mesma ideia que você nesse exato momento, ou vir a ter um pouco depois sem nunca ter visto a sua história. Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, no final das contas, faz muita diferença realmente fazer algo extremamente diferente ou extremamente único. Se você faz algo extremamente único aqui no Brasil, você tem um certo alcance que a gente consegue aqui no Brasil. E aí, se um japonês lá da Shonen Jump, da Shonen Magazine ou algo assim, tiver a mesma ideia e publicar, ainda vai parecer que foi o seu mangá que copiou aquele mangá famoso lá, porque aquele mangá é mais famoso, tem mais reconhecimento, tem mais chance das pessoas conhecerem ele do que o seu. Então, novamente, acho que vale mais a pena a gente focar em quero fazer algo bom, quero contar uma história aqui redondinha, começo, meio e fim, bem estruturada, que a pessoa vai gostar de ler, vai se importar, do que quero fazer algo diferente de tudo que já foi feito.